Oi pessoal, tudo bem? Hoje é 30 de outubro de 2022, dia que o Brasil está escolhendo aí seu presidente e os novos governadores, mas nós temos que tocar a nossa vida. Dando sequência ao objetivo do canal, que é fomentar a educação financeira, estou trazendo um tema hoje muito interessante para quem quer fazer um planejamento de longo prazo aí, o famoso Previdência Privada, mais relativamente sobre PGBL. Primeiro, vamos entender que a previdência privada existem dois tipos principais de modelos de investimentos. Um é o VGBL e o outro é o PGBL. Então, o VGBL, na realidade, a tributação vai somente sobre o rendimento. Qual a vantagem do VGBL? Certo? Se você utiliza o seu imposto de renda modelo simplificado e você quer deixar um dinheiro para os seus descendentes, caso de falecimento, o VGBL é uma boa opção. Por quê? Basicamente, ele não entra no inventário e libera mais rápido. Então, você não tem o custo de impostos e TCMD, né? Imposto sobre transferência de causa-mortes, custo de advogado, custo de cartório, certo? E se houver menores envolvidos, tem até esse processo tem que ser judicial, senão ele é direto via cartório. Mas também o VGBL, o, o dono dos ativos, ele pode até transmitir para netos, então ele pode escolher. Muita gente utiliza para pagar menos impostos, certo? E para dar uma garantia maior, certo? A pessoa recebe mais rápido um dinheiro no caso de falecimento. Só que existem alguns estados que esses estados eles já estão fazendo o seguinte, eles já estão cobrando o imposto sobre transmissão. Quer dizer, independente se você vai fazer inventário ou não, alguns estados, se não me engano, Paraná, Rio de Janeiro, eles cobram esses impostos sobre VGBL. Certo? Agora, a opção PGBL é quando você tem a intenção também de transmitir esse capital aí para os seus descendentes, mas também, desculpe, também os dois também eles podem ser utilizados para complemento de renda na aposentadoria. Todos sabemos que a aposentadoria do INSS tem uma limitação, então ambos podem também servir como complemento de renda. Mas qual a vantagem do PGBL? Se você faz o imposto de renda completo, certo? Se você tem rendas tributáveis, né? E porque lembra que simplificado você desconta 20%, a limitada a 16 mil por ano. O PGBL, se você faz o completo, você pode aplicar em PGBL, certo? E o valor aplicado até um limite dado aí pela própria Receita Federal, você pode abater o imposto de renda. Então você tem um benefício fiscal hoje, certo? Então ele é muito interessante para quem faz o imposto de renda completo, certo? Mas quais modalidades? Vamos entrar mais em detalhes sobre cada um. Bom, primeiro vamos entender o seguinte, né? Existem dois sistemas de regime de cobranças de impostos, certo? No caso aí do PGBL, né? Vamos estudar mais o PGBL. A maioria tem um regime progressivo. O que significa? Ele vai cobrar, certo, impostos sobre o valor total resgatado. E esse valor total, ele vai somar se você tiver salários com seus salários ou com a aposentadoria de INSS. Então, se você estiver lá na frente aposentado e for tirar uma previdência, essa previdência, se for um regime progressivo, que é a maioria dos casos, certo? Ele vai cobrar imposto de renda conforme a faixa salarial, certo? E se você ainda estiver trabalhando, também vai cobrar. Então imagine que você, com salário em INSS, já tem alguma coisa acima de 4.600. A Previdência vai entrar nessa faixa aqui, onde vai cobrar 27,5% do que você receber, certo? Agora, o que nós temos também, outras possibilidades. Nós temos o regime regressivo. Como é que é o regime regressivo? Então, ele tem uma tabela
de cobrança de imposto conforme o prazo que você deixa o dinheiro lá investido. Então, se esse prazo for curto, até 2 anos, e você resgatar, ele vai cobrar 35% de imposto. Então veja que o imposto aqui começa a ficar muito alto. O que é o ideal? O ideal é você ir esticando o prazo e deixar um período longo, certo? Mas qual é a vantagem desse caso aqui? Imagine que você tirou depois de 8 anos. O imposto é 15%, você tirou de repente lá 10 mil reais, ele vai cobrar 1.500, que é 15% do valor que você retirou, e acabou. Não vai ser no caso do anterior, que poderia chegar até 27,5%. Então você vai tirar esse valor aqui e acabou. É imposto retido na fonte. Então independe se você tem outras rendas ou não. Então começa a ter algumas vantagens aí se o prazo for um pouquinho mais longo, certo? Agora vamos fazer uma simulação considerando o primeiro regime, o regime progressivo, aquele que soma salários, soma sua aposentadoria INSS e mais a previdência. Então imagine que você é aposentado e tem uma aposentadoria de 4 mil reais. E você investiu em previdência privada e começa a retirar 4 mil por mês da previdência privada. Então o seu salário total vai ser de 8 mil. Nesse caso, você não tem 65 anos, você não tem dependência e você gasta cerca de 1.000 por mês de plano médico, 12 mil por ano. Na hora de você fazer o imposto de renda, você descobre que nesse caso aqui é vantagem até usar o simplificado, que vai ter um desconto de 16 mil. Então, dos 96 mil, tirando 16 mil, você vai ter essa base tributável. Então, quanto você vai pagar de imposto de renda aqui? Você vai pagar 11 mil de imposto de renda. Isso é o que você vai pagar nessa situação quando estiver aposentado lá na frente. Agora, veja o seguinte, se eu tivesse só o meu aposentadoria e INSS, nessa condição eu pagaria apenas R$ 1.142. Ou seja, dessa parcela de 4 mil adicional, eu paguei quase 10 mil reais, que equivale a 21% sobre o montante que eu estou retirando aqui. Ou seja, 2 meses e meio da minha aposentadoria, da minha previdência privada, ela vai embora, com base nessa tabela de imposto de renda que é atual. Então, a gente não tem noção dessa conta aqui, mas se você tem uma aposentadoria alta, certo? E você vai tirar a previdência privada, você vai pagar um imposto muito elevado. Agora, compensa ou não? Depende de quando você investiu no PGBL, qual foi a alíquota de redução de imposto que você obteve lá. Se você obteve acima disso, ótimo, certo? Mas no máximo que você obtém é uns 27,5%. Mas veja que é uma tarifa muito elevada, certo? Agora, num outro cenário, imagine que você já está acima de 65 anos. Aí você tem um benefício de reduzir mais quase 23 mil reais de benefício do seu imposto de renda. E aí o que acontece? Aí você vai cair para 6 mil reais do seu imposto. Nesse caso, para cima de 65 anos, com a aposentadoria de 4 mil, você estaria isento. E aqui você estaria pagando 13%. Então veja que existem várias possibilidades, vários cenários. Se você ainda tem dependentes, se você gasta de plano médico aqui, também fica mais favorável ou não. Então, mas é um risco, certo? Se você vai ter uma aposentadoria não de salário mínimo, mas ter cerca de 4 a 5 salários mínimos, e a previdência privada, você pagar um imposto muito elevado se você estiver aposentando abaixo dos 65 anos. Ainda temos essa regra de transição, é lógico que o pessoal mais para frente, a maioria vai aposentar nessa faixa aqui, certo? Bom, pessoal, vamos agora fazer uma análise mais detalhada sobre o modelo regressivo de imposto de renda e previdência privada. Imagine nesse cenário aqui que uma pessoa tem um salário de 8 mil por mês, tem o seu desconto de INSS, ele tem um dependente, despesa com educação e gasta cerca de 1.000 por mês. Ele vai ter de despesa médica. Então ele vai ter esses descontos, é melhor que o simplificado. Então com base nesse valor aqui, ele vai pagar cerca de R$ 8.329 de imposto, certo? Esse valor aqui dividido por 12 dá mais de 5 mil reais. Lembra da tabela aqui acima de 4 mil e pouco? Está na faixa dos 27,5%. Bom,
Nesse caso, se ele investir 11.520 em previdência privada, ele vai reduzir 27,5 esse imposto pago, ele vai ter uma redução de 3.168. Ou seja, ele vai pagar só 5.000 de imposto de renda. Então, neste caso, o que acontece? A previdência privada ele pode investir ao longo do ano, ou de repente lá em dezembro, quando ele recebeu o 13º, alguma participação em lucros. Né? E aí o que acontece? Ele vai receber esses 3.000 lá na metade do ano, basicamente, na restituição de imposto de renda. Então, se a gente fizer esse balanço, o que acontece? Ele teria investido cerca de 8.352. Então, esse aqui seria o balanço dessa conta. Investiu esse valor, teve esse retorno, esse seria o saldo de investimento dele. Vamos simular o seguinte cenário. CDI é 11%, ele aplica numa previdência que dá um retorno de 100% do CDI. Então, como é que funciona o regressivo? Ele começa nos primeiros 2 anos com 35% de imposto e vai reduzindo a cada 2 anos 5% de imposto de renda, até chegar em 10%. Então, imagine aqui, lá pelo 6º ano, que você investiu 11.550, lá no 6º ano você vai ter 21.000, só que se você resgatar esse dinheiro, ele vai descontar 25%, vai sobrar só 16.000. Quanto que seria esses 16.000, certo, de retorno? É em cima de 11.550? Não, na prática esses 16.000 é em cima desse valor, porque lá, quando você investiu em dezembro, lá no meio do ano você já recebeu isso de volta. Então, em cima desse valor, esses 16.000 representa mais ou menos 11,6% ao ano, que equivale o quê? A cerca de 105, quase 106% de CDI isento. Se a gente considerar que normalmente uma taxa equivalente, que você sempre cobra 15% de imposto de renda, se você vai comparar com o bruto, né, é equivalente a um CDI de 124% se você aplicasse num CDB ou um fundo fora, certo? Vamos ver como é que essa tabela aqui fica num gráfico? Então, vamos perceber o seguinte. Se eu esperar mais ou menos cerca de 5 anos, ele já começa a dar um retorno acima de 100% do CDI, certo? Então, ele já começa a compensar. O que seria equivalente, né, o rendimento bruto, né, que se compara muito com o bruto, né, os fundos ou CDBs, quanto que ele paga? A um CDB de mais ou menos 126% do CDI, certo? Lembrando que a poupança paga 70% e normalmente os fundos, se você descontar imposto de renda, ele vai estar pagando 85%, no máximo 90%, certo? Veja em detalhe o seguinte, se eu estivesse usando o modelo progressivo, como eu tive a redução de 27,5% de redução de imposto quando eu investi, e quando eu resgato ele, imagine que você resgatou aqui mais ou menos no 5º ano, só que você estava tendo renda, você estava trabalhando ainda, você tinha uma renda acima de 4.000 e poucos reais lá, que entra na faixa dos 27,5%. Então eu ganhei 27,5% e aqui eu estou pagando 27,5%. Então ele fica mais ou menos igual. Ou seja, se você investe no progressivo e sua previdência dá 100% do CDI, ela vai ser constante. Então o que acontece? O regressivo ele começa a compensar a partir do 5º ano, certo? Quer dizer, mesmo você pagando esse imposto aqui, aliás, está pagando 25%, aqui começa a ficar abaixo dos 27,5%. Então, aí começa a ser a vantagem do regressivo, certo? Quanto mais tempo você deixa, mais retorno você tem, certo? Então, isso aqui é uma comparação de qual a vantagem de um e de outro, certo? Lembrando que neste caso aqui, nossos investimentos aqui deu isso de retorno. Agora, se eu tivesse aqui mais despesas, de repente esse retorno aqui poderia ser um pouco mais baixo. Então significa que os retornos aqui seriam mais baixos, tanto do regressivo quanto do progressivo, certo? Então, por isso que eu vejo uma certa vantagem em investimentos no regressivo, certo? Porque se eu posso esperar pelo menos 5 anos, certo? Ele começa a compensar mais.
O ideal é esperar 10 anos, porque aí eu caio na faixa só de 10%, ok? Bom, pessoal, isso aqui é um estudo que eu fiz e espero estar ajudando vocês aí nesse planejamento. Lembrando que cada caso é um caso, precisa ser avaliado a situação atual e qual a previsão de rendimentos que terá na aposentadoria, se acima, abaixo de 65 anos, INSS, se vai ter algum outro tipo de renda tributável, ok? Bom, pessoal, bons investimentos a todos.